A Revolução Russa de 1917 foi um período de conflitos que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Além disso, o governo absolutista do czar Nicolau II desagradava o povo, que queria uma liderança menos opressiva e mais democrática. A soma dos fatores levou a manifestações populares que fizeram o monarca renunciar e, no fim do processo, deram origem à União Soviética, o primeiro país socialista do mundo, que durou até 1991. Olá, esse é o canal do Serpan e esse é o Mistérios da História. Vamos começar pela história de Anastácia Nikolaevna da Rússia. Ela foi a quarta filha e segunda mais nova do czar Nicolau II da Rússia e da czarina Alexandra Feodorovna, os últimos governantes autocráticos da Rússia imperial. Quando Anastácia nasceu, os seus pais e família ficaram desapontados por terem tido uma quarta menina, e não o desejado herdeiro. O czar Nicolau deu um longo passeio para se recompor antes de visitar a czarina Alexandra e ver a bebê pela primeira vez. As damas de companhia descreveram Anastácia como uma atriz vivaz, mal comportada e talentosa. Na cultura popular, no decorrer dos anos, Anastácia foi o ícone familiar que mais se destacou dos Romanov, virando filmes, musicais, peças de teatro. O mais recente é o de 1997, da 20th Century Fox, Anastácia. O filme mais recente sobre a história de Anastácia nos traz uma figura como vilã, que é o místico Rasputin. O filme, que também se tornou musical da Broadway, faz alusão à busca da Anastácia por sua família. Mas antes de falar dessa teoria, vamos aos fatos reais desse contato entre Anastácia e Rasputin. A mãe de Anastácia dependia dos conselhos de Gregório Rasputini, um camponês russo e peregrino, ou homem santo, e acreditava que tinha sido através da influência dele que o seu filho Alexei tinha se salvado de alguns dos seus mais preocupantes ataques de hemofilia. Anastácia e as suas irmãs aprenderam a chamar Rasputini de o nosso amigo. A sociedade começou a sussurrar que Rasputini não tinha seduzido apenas a imperatriz, mas também as suas 4 filhas. Estes rumores foram alimentados quando Rasputini revelou cartas ardentes, mas aparentemente inocentes, que lhe tinham sido escritas pela imperatriz e pelas filhas, e começaram a ser espalhadas pela sociedade. A esse escândalo seguiu-se a circulação de caricaturas pornográficas onde se mostrava Rasputin a ter relações com a imperatriz, as suas 4 filhas e Ana Virobova, a dama de companhia. Depois desses acontecimentos, Nicolau forçou Rasputin a deixar São Petersburgo durante algum tempo, algo que desagradou a Alexandra. Apesar dos rumores, a associação da família imperial com Rasputin continuou até o assassinato dele no dia 17 de dezembro de 1916. Pois é, bem diferente do que o desenho retrata, não é mesmo? Em fevereiro de 1917, após a abdicação do czar, Anastácia e a família foram colocados sob prisão domiciliar no Palácio de Alexandre, em Tsarskoye Selo, durante a Revolução Russa. Bolcheviques é o nome russo que significa maioritário, maioria. Assim foram chamados os integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, liderado por Lenin. À medida que os bolcheviques se aproximavam, Alexander Kerensky, do governo provisório, os mandou para Tobolsk, na Sibéria. Pouco depois dos bolcheviques se terem apoderado da maioria da Rússia, Anastácia, a família, alguns criados e o médico da família foram enviados para a cidade mineira de Ekaterimburgo, nos Montes Rurais. Imediatamente antes da alvorada do dia dos assassinatos, a família foi acordada e foi-lhes dito para se vestirem. Quando perguntaram o porquê dessa ordem, foi-lhes dito que precisavam de tirar uma fotografia para provar que ainda estavam vivos. Anastácia seguiu a família levando seu cão, Jimmy, nos braços. Foi permitido a Nicolau, Alexandre e Alexei, no colo da mãe, que se sentassem em cadeiras providenciadas pelos guardas a pedido da imperatriz. Após vários minutos, os carrascos entraram na sala, conduzidos por Yurovsky, que era o agente da polícia secreta bolchevique tcheca. Sem hesitação, Yurovsky informou rapidamente o czar e a sua família que iam todos ser executados. O czar teve apenas tempo de perguntar o quê e de se virar para sua família antes de ser abatido com uma bala na cabeça. A imperatriz e a filha Olga tentaram fazer o sinal da cruz, mas foram mortas na saraivada inicial de balas atiradas pelos executores. Ambas foram feridas por tiros na cabeça. O resto da família e comitiva foram mortos logo depois.
As últimas vítimas, Maria, Anastácia e a criada Demidova, estavam no chão. À medida que o carrasco se aproximava, Maria levantou-se e lutou à medida que ele a tentava esfaquear. As joias nas suas roupas protegiam-na, e Ermakov, em depoimento, afirmou que a matou com um tiro na cabeça. Depois ele lutou com Anastácia, não conseguiu esfaqueá-la e disse que também a matou com um tiro na cabeça. A caveira de Maria não mostra sinais de balas e não se sabe ao certo como morreu. Ermakov estava bêbado no dia dos assassinatos e é possível que o seu tiro tenha apenas passado de raspão na cabeça de Maria, deixando-a inconsciente e causando uma grande hemorragia, mas não a matou. Depois, à medida que os corpos eram removidos, 2 das grã-duquesas deram sinais de vida. Uma sentou-se e gritou, levantando um braço por cima da cabeça, enquanto a outra, a sangrar pela boca, gemeu e mexeu-se ligeiramente. Uma vez que as feridas causadas a Olga e Tatiana as mataram instantaneamente, é mais provável que tivesse sido Maria, que talvez estivesse apenas inconsciente a gritar, enquanto Anastácia poderia ainda ter capacidade para se mexer e gemer. Apesar do testemunho escrito de Ermakov não o referir, o carrasco contou à esposa que Anastácia foi morta à baioneta, enquanto Yurovsky escreveu que, quando os corpos estavam a ser levados, uma das grã-duquesas ou mais gritaram, mas foram golpeadas na parte de trás da cabeça. Contudo, a caveira de Maria não mostra sinais de violência e os fragmentos queimados do corpo de Anastácia descobertos em 2009 não fornecem qualquer pista para sua causa de morte. Depois de serem assassinados pelos bolcheviques, descobriu-se que Anastácia e as irmãs usavam um amuleto com uma fotografia de Rasputin e um coração. Esse é o fato real. Mas naquela época não havia divulgação dos fatos. Estavam em um período de revolução e a família Romanov não vinha atendendo ao seu povo. Por décadas se acreditou que Anastácia havia sobrevivido ao massacre da família imperial russa. Um dos significados do seu nome é da ressurreição. E isso foi referido muitas vezes quando se era discutido sua possível sobrevivência. Anna Anderson. A suposta Anastácia se tornou a impostora mais conhecida. Ela surgiu publicamente entre 1920 e 1922, contando que havia fingido estar morta quando estava entre os cadáveres de sua família e criados. Sua fuga foi possível com a ajuda de um guarda que teve pena dela e a salvou depois de reparar que ela ainda estava viva. A sua batalha legal para ser reconhecida arrastou-se desde 1938 até 1970. A controvérsia durou o resto da sua vida e foi o caso mais longo dos tribunais alemães, onde foi oficialmente arquivado. A decisão final do tribunal foi a de que Anderson não tinha dado provas suficientes para poder reclamar a identidade da grã-duquesa. Ela morreu em 1984 e o seu corpo foi cremado. Testes de DNA foram feitos em 1994 numa amostra do tecido de Anderson encontrada num hospital e o sangue do príncipe Felipe, duque de Edimburgo, sobrinho neto da imperatriz Alexandra. Segundo o Dr. Gil, que realizou esses testes, abre aspas, se for aceito que estas amostras pertencem a Anna Anderson, ela não podia ser parente do czar Nicolau nem da czarina Alexandra. Fecha aspas. O DNA de Anderson era idêntico ao de um sobrinho neto de uma operária polaca desaparecida. Alguns apoiantes de Anna Anderson reconheceram que os testes de DNA provaram que ela não podia ser uma das grã-duquesas. Isso me faz pensar que o nome dela é bem parecido com o usado na animação. Em 1991, foi escavada a suposta vala comum onde tinham sido enterrados os corpos da família imperial e dos seus criados na floresta nos arredores de Ekaterimburgo. A vala tinha sido descoberta quase uma década antes, mas os investigadores decidiram manter a sua descoberta em segredo do governo comunista que ainda governava a Rússia na altura. Na vala, apenas se encontraram 9 dos 13 corpos esperados. Testes de DNA nos esqueletos ligaram estes restos mortais a Nicolau II, Alexandra e 3 das 4 grã-duquesas. Os restantes dos corpos, cujo DNA não batia com o da família, pertenciam ao médico da família, ao criado, ao cozinheiro e à criada de Alexandra. O relato de Yurovsky indicava que 2 dos corpos foram retirados da vala comum e queimados numa área não identificada para disfarçar melhor o enterro do czar e do seu grupo, caso o exército branco encontrasse os corpos, uma vez que a contagem dos corpos não estaria correta.
Os investigadores da área esqueceram-se de procurar um local onde possivelmente pudesse ter sido efetuada uma cremação ou de considerar a hipótese dos 2 corpos terem sido queimados. Contudo, em 23 de agosto de 2007, um arqueologista russo anunciou que tinha encontrado os restos de 2 esqueletos queimados numa fogueira perto de Ekaterimburgo, que pareciam corresponder ao local descrito nas memórias de Yurovsky. Os arqueólogos disseram que os ossos pertenciam a um rapaz entre os 10 e os 13 anos de idade na altura em que morreu e de uma jovem entre os 18 e os 23 anos. Anastácia foi uma vítima da Revolução Russa. O cinema usou sua figura com um desejo de que uma jovem não tivesse passado pelo que ela passou. Seria tranquilizador não imaginar tamanha maldade que aconteceu naquele porão, em Ekaterimburgo. Se você gostou do vídeo, dê o seu gostei. E não deixe de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!